Papai, vamos trabalhar? Vamos. Ouve só isso que eu acabei de receber aqui. Claro que eu não vou falar o nome da pessoa. Recentemente tenho ido a alguns encontros de fusqueiros de São Paulo e infelizmente a quantidade de Zé Frizinhos tem aumentado absurdamente. Acredito que eles se reproduzam nas mesmas características do mosquito da dengue e isso tem me deixado muito chateado, pois os encontros estão perdendo a força e principalmente o sentido. A essência, que é trocar ideias sobre as manutenções preventivas e melhorias dos veículos refrigerados a ar. Bom, o resto do e-mail eu não vou ler porque ele fica mais bravo com os Zé Frizinhos. Mas vamos lá, vamos sim, vamos começar o serviço, Bianca. Quando a Bianca veio me chamar para trabalhar e eu estava todo feliz lendo o e-mail, que eu dei muita risada, era para trabalhar justamente nesse carro aqui. E esse carro é uma grande homenagem a todos os Zé Frizinhos. Porque ele é um Fusca, vocês já conhecem, o Fusca espetacular, não tem como a gente não chamar esse Fusca de Fusca espetacular. Para o meu gosto pessoal e aqui dentro de casa é uma unanimidade, as 4 pessoas aqui de casa elegeram esse Fusca como o mais perfeito que a gente já andou ou já viu. Tonela, que você não andou no German Look de 2 velas, não é nada disso, eu estou falando do mundo real. Esse é o que chegou aqui, que a gente mais gostou. A gente gostou de tudo, da cor, dos vidros do interior, do barulho, do motor. A gente gostou dele como um conjunto. A gente não está falando de fusquinhas de revista, a gente está falando do mundo real. Então esse pra gente é uma unanimidade aqui dentro de casa. E com muito orgulho eu recebo ele de novo, porque o dono dele confiou ele de novo pra gente. E entre o primeiro período que ele veio aqui para uma regulagem, para instalação das mangas e agora, ele ainda passou por alguns upgrades que a gente vai mostrar para vocês. Na primeira vez que o Fusca veio aqui, uma das poucas coisas que particularmente não eram do meu gosto era o volante. E agora o dono trocou por esse volante, que é um volante de Santana ou de Gol GTS, eu acredito que é do Gol GTS. É um dos volantes mais bonitos da Volkswagen, da época que eles faziam coisas bem desenhadas e não inspiradas em desenhos japoneses aí, que a gente gosta do Pikachu, é claro, mas tem linhas de design aí que sinceramente não me descem goela abaixo, talvez eu esteja ficando velho, mas eu gosto de um design mais limpo, mais elegante, igual isso daqui, que está agora na minha mão. Então para mim ficou perfeito esse conjunto. Mas o dono praticamente é um herege, né? Ele já colocou esse volante que não saiu no Fusca, ele colocou essa alavanca de câmbio que é da EMP, não deveria ter colocado também. Essa forração de porta não é de uma cor padrão dos Fuscas, não deveria ter colocado. Esses bancos, apesar dele ter aproveitado o modelo do banco original, ele usou uma forração que não existia na época dos Fusquinhas. Colocou um contagiro aqui que nunca saiu em nenhum Fusca, até onde eu sei, tá bom? Foi herege ao ponto de mudar esse negocinho aqui, provavelmente de um Fusca alemão, tá? Dispensou, sem o menor pudor, sem o menor critério, todos os vidrinhos com os símbolos originais da Volkswagen, só para colocar um vidro verde, tá? Sem símbolo nenhum, desrespeitando a tradição, desrespeitando a fábrica, desrespeitando legiões de Zé Frizinhos que cultuam esse carrinho maravilhoso. E ele não fez isso só nesse vidro não, ele fez isso em todos os vidros. Esse daqui também não tem mais o símbolo original. Esse daqui ele ainda adicionou um insulto ao prejuízo quando ele colocou aqui uma vigia traseira não original, sem o símbolo, desrespeitando tudo e ainda com o desembaçador do vidro traseiro, tá? Que saiu somente como opcional em poucos Fusquinhas. A fúria do dono desse carro foi tamanha que ele não poupou nenhum dos vidros do carro. Até os vidrinhos laterais ele trocou por esses vidros verdes dessa marca. Esses retrovisores já estavam na primeira vez que o carro veio aqui, tá? As rodas de Audi Aro 15, que permitindo que a gente instalasse aquelas mangas, já vieram no carro no primeiro momento. Os piscas no modelo do mexicano também já estavam aqui. Desrespeitando as tradições do Fusquinha, ele colocou um par de farol de milha aqui na frente e uma borracha aqui atravessando o para-choque. E por que eu mostrei todos os defeitos desse Fusquinha para um Zé Frizinho?
simplesmente para esclarecer para um Zé Frezinho que mesmo esse carro com todas essas diferenças, ele torce o pescoço de 100% das pessoas que gostam de Fusca, porque foi um carro montado com muito bom gosto, é um carro que não está vinculado a nenhuma tendência, a nenhuma moda, a nenhuma restrição. O dono é um cara que simplesmente pega o carro, viaja, curte o carro, como todo mundo deveria fazer. Então ele não está preocupado nem mesmo com o que eu vou pensar pelo fato dele ter colocado esse pisca, dele ter colocado esse retrovisor. Ele não está preocupado com nada, ele está vivendo a vida dele e curtindo o Fusca como eu acredito que todo mundo deveria curtir. Então às vezes você vai pegar um carro num encontro, não desmerecendo um trabalho de reforma nem nada, mesmo porque eu tenho uma péssima notícia, esse carro ele já foi mexido em tantas coisas que jamais ele vai voltar a ser original de novo. Você pode colocar um banco com a tapeçaria original, você pode voltar ao pisca, mas o original ele já foi desmontado há alguns anos atrás para dar espaço para esse belo conjunto que vocês estão vendo. Então isso não é nem uma má notícia, é uma boa notícia, porque aqui tudo que foi modificado trouxe melhoras significativas, não só na estética como na segurança e na dirigibilidade do carro. Então felizmente ele não vai voltar. Por que eu fiz questão de mostrar todas as marcas nos vidros? Porque isso daí é uma coisa muito importante para os Zé Frezinhos, eles prezam muito o vidrinho com a marca ali, tem que ter o símbolo da Volkswagen, todos tem que estar no mesmo padrão, tem que ter saído da mesma fábrica e tal. Aqui não, aqui o cara arrancou os vidros, deve ter quebrado tudo e colocou esses vidros verdes que ficaram maravilhosos. Então a grande questão aqui é que foi feito um serviço de melhoria, pouco importa com o padrão, e o cara consegue ter um carro que até mesmo quando um Zé Frezinho vê isso daqui, eu acho que ele entra numa crise de identidade, ele se pergunta, pô, mas por que eu me imponho ter uma coisa tão original, sendo que eu poderia ser um pouco mais feliz com um vidro verde, ainda que não tenha o símbolo da Volkswagen, poderia ter uma visibilidade melhor com um retrovisor estilo mexicano, eu poderia enxergar melhor de noite com um farol de milha de bom gosto, entendeu? Então, em homenagem à pessoa que me mandou aquele e-mail, que foi bem no momento que eu estava lendo, tá? Eu vou preservar a identidade dele para ele não ser debulhado num próximo encontro que talvez ele tenha a infelicidade de ir aí atrás de alguma peça pro carro dele. Então eu vou preservar a identidade dele. Mas é claro que ele sofre também com esse enxame de Zé Frezinhos aí que tomaram conta aí dos encontros e infelizmente é uma moda aí que provavelmente vai demorar para acabar. Bom, Bianca, a conversa tá boa, mas tá na hora de a gente começar a trabalhar aqui. Bom, esse belo Fusquinha, esse Fusquinha espetacular, voltou aqui nessa ocasião para a gente fazer a instalação de uma bomba de óleo com entrada e saída, exatamente igual que eu instalei na Kombi. De todos os upgrades que a gente fez na Kombi, esse daqui, junto com a alavanca, é os que eu considero os mais importantes, porque a alavanca permitiu que eu dirigisse a Kombi como um carro esportivo e não como um Fenemé, porque até então você tinha que ficar procurando onde estavam as marchas e às vezes entrava a ré quando você tentava engatar até a quarta mesmo, era uma desgraça. Tá? Então aquela alavanca tornou a Kombi, transformou ela de um Fenemé para um carro quase que esportivo. Tá? E a bomba de óleo garantiu aí uma melhor lubrificação a ponto da gente perceber uma diferença no barulho do motor que eu atribuo a melhor vazão de óleo nos balancins. Tá bom? Conversei com o Rodolfo a respeito e certamente é isso. A gente vai ter algumas novidades aí nos balancins da Kombi em breve. A gente vai partir para algumas modificações ali que vão melhorar ainda mais o que a gente já conseguiu nela. Então, para esse belo Fusquinha espetacular, agora ele vai receber o que? Ele vai receber uma bomba de óleo com entrada e saída, código 169702-0. Maravilhosa. Com essa bomba você pode instalar um filtro de meio litro, de 1 litro, aí fica mais ou menos ao seu critério. Você pode escolher um suporte em várias configurações com entrada e saída para a direita, com entrada e saída para a esquerda, ou com entrada e saída para cima também, que outro dia o Rodolfo me mandou e me mostrou uma instalação bastante interessante, onde a pessoa montava o suporte dessa forma, ou melhor, dessa forma, e o filtro ele não ficava para baixo. Então se você tem medo de que o seu filtro seja de alguma forma
atacado aí por baixo por um exército de formigas selvagens, pelo Godzilla ou por uma pedra que o teu pneu possa jogar, esse Fusquinha pelo jeito ele foi preservado, porque não jogou nenhuma pedra suficiente para marcar nenhum dos dois paralamas. E todos, na verdade, que eu conheço, eu não vi, é muito raro você ter uma pedrada a ponto de marcar. Mas existe um outro suporte que você pode montar o filtro na horizontal. Claro, você vai ter a desvantagem no momento de desrosquear ele, que você vai ter que colocar alguma coisa para recolher o óleo embaixo e você não consegue encher ele de óleo antes de dar a partida, da forma que a gente vai fazer nesse daqui. Então, basicamente, o que o dono comprou? O dono comprou a bomba de circulação, o dono comprou o suporte, tá? Para a gente montar o filtro. E ele comprou uma coisa também, que na época que a gente montou na Kombi, eu não sabia nem que existia, depois que o Rodolfo me avisou, que é um suporte para as mangueiras de alumínio. Então ele vai preso junto do escapamento, da bengala de escapamento aqui do cilindro número 4, e as mangueiras vão poder passar por aqui. É uma peça maravilhosa, uma peça muito bem acabada. Então, para que a gente possa fazer a instalação disso daqui, que é bem diferente do que na Kombi, porque a gente não tem todo aquele acesso aqui na parte traseira, que você consegue arrancar metade da traseira da Kombinha, aqui a gente vai precisar lidar com um espaço bem mais restrito. Para começar o serviço, o que eu vou fazer? Eu vou calçar a traseira desse Fusquinha maravilhoso em 2 cavaletes. Pô, a traseira do Fusquinha já está levantada, a gente vai agora tirar essa chapa aqui. Da outra vez que ele veio aqui, a gente fez uma modificação, claro, com a autorização do dono. Eu usei parafusos Allen de inox em todos os lugares que eu pude, tá? Então agora a gente vai usar uma chave Allen 5 mm para remover. Esse Fusquinha chegou há 2 dias atrás e ele não veio só para instalar a bomba, ele estava com um problema que o dono classificou como uma possessão, porque o Fusquinha andava maravilhosamente bem, tá? Acelerava, fazia tudo o que ele queria. Só que se fizesse uma curva para a direita, ele fazia sem problema nenhum. Se fizesse uma curva para a esquerda, ele apagava. Mas você podia fazer a curva tanto a 120 por hora como a 20 por hora. Tá? E eu fiquei feliz quando ele me falou que a 20 por hora acontecia, porque eu não vou ficar acelerando um carro que não seja meu. Tá? Então, na verdade, virando a esquina aqui de casa, a 5 por hora, eu já percebi que ele apagava. Não foi de 1 minuto, tá? Eu estou podendo contar essa história para vocês em 1 minuto, mas seria uma coisa que eu acredito que é muito mais fácil eu contar e explicar qual foi a linha de raciocínio que eu tive e o diagnóstico, do que ficar mostrando, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquilo outro. Então, num primeiro momento, a gente considerou alguma coisa nos carburadores, o dono do carro questionou a bomba de combustível se seria interessante trocar. Em relação aos carburadores, para a gente ter o carro chegar a dar uma apagada ou alguma coisa assim, quando ele fizesse uma curva mesmo que devagar, o nível da cuba deveria estar muito alto, sendo que não está porque ele foi regulado faz pouco tempo. E se tivesse com falta de combustível, e mesmo porque o excesso ele apresentaria outros sintomas quando a gente estivesse andando com o carro normal, tá? Então o carburador, apesar de ter sido uma coisa que eu dei uma avaliada externamente, verifiquei se não tinha nada de errado, foi uma coisa que eu não imaginei que pudesse ser. O que eu fiz? Eu coloquei o carro inclinado, da forma que ele poderia dar problema, para ver se a gente tinha algum transbordamento da cuba, porque aqui a gente tem uma característica de que os carburadores são idênticos, não são iguais à Solex 32, que um é o espelho do outro. Enquanto na Solex 32 o giclê de lenta do lado direito fica externo aqui, do outro lado ele fica para o outro lado. Você não inverte os carburadores. Esse daqui são 2 carburadores idênticos. Então o parafuso da mistura fica aqui, esse daqui fica aqui, giclê da mesma coisa. Então, claro, existia a possibilidade da gente estar diante de um problema que a cuba, por exemplo, o nível da cuba subisse muito dentro do poço de combustível, ele desse uma ligeira apagada. Mas isso acontecia tanto rápido quanto devagar. Depois eu e a Bianca mexendo no carro com bastante calma, a gente começou a mexer no chicote, isso é uma dica que eu dou para vocês, e a gente percebeu que esse chicotinho estava trincado. Bem aqui, esses 2 fios aqui eu troquei, tá? Do distribuidor, porque eles tinham ficado muito duro pelo excesso de calor aí com o passar dos anos. Então, quando o Fusquinha fazia uma curva, o próprio peso do chicote que estava passando ali por baixo, ele dava uma pequena balançada e um desses 2 fios interrompia a continuidade.
e o Fusquinha dava uma leve apagada. Ou seja, como já dizia o maestro, quando o Fusquinha é bem tratado, ele dá problema, ele avisa que ele vai dar um problema, ele não vai parar no meio de uma avenida de enorme movimento aí na hora que você... no último lugar que você gostaria de estar parado. Esse Fusquinha só foi avisando o dono algumas vezes, ó, preciso ir no tonela, preciso ir no tonela. Aí ele veio e a gente achou o problema. O diagnóstico demorou mais ou menos umas 2 horas. Na verdade não foram 2 horas desmontando, com o capô aberto, nem nada. Eu dei uma volta com o carro, descobri o motivo, identifiquei o defeito, examinei os carburadores para ver se não era algum vazamento de combustível para dentro do carburador. Quando eu percebi que não era, eu me afastei do carro e fiquei pensando, e fazendo outras coisas, conversando com a Bianca, e cheguei à conclusão que poderia ser algum mau contato na parte elétrica. Depois eu vim com ela aqui de tarde, a gente abriu, e aí foi uma coisa rápida para a gente identificar. Tá? Então simplesmente para constar aí como registro que o problema eram esses dois fios aqui. Então não teria adiantado saindo desmontando, vai ser carburador, eu vou desmontar carburador. Mesmo porque um mecânico normal o que faria? Ó, o carburador sujou. Poderia sujar, o carro faz tempo já que veio aqui. Mas aí o que acontece? Ó, eu limpei o carburador, não, mas tinha mais outra coisa. E nessa daí a conta do pobre dono vai aumentando. Então aqui eu preferi parar um pouco, pensar. Felizmente o dono não me apressa nunca, tá? Então eu consegui ver o melhor diagnóstico possível e a custo aí praticamente zero, tá? Foi simplesmente pensar um pouco. Então essa parte, a possessão já foi resolvida, o demônio já saiu do Fusquinha e agora a gente vai poder fazer a instalação aí da bomba de óleo. Eu já tirei a chapa traseira aqui do motor, é a primeira, sempre que você vai fazer alguma intervenção no motor, seja uma troca do escapamento, a troca da polia ou algum outro serviço aqui na parte traseira, essa é a primeira chapa que você tem que tirar. Se a gente tivesse com o escapamento modelo original, ele estaria provavelmente aqui e o próximo passo já seria a remoção do escape. E eu até tinha avisado o dono, falei, pô, eu vou ter que comprar a junta do escape, que é uma junta diferente, aqui vai aqui embaixo, porque o teu escape é do modelo do Puma. E é o escapamento do Puma mesmo, tá? Então, como ele é um dimensionado 4 em 1, infelizmente muito restritivo, tá? Se comparado a um capetinha, porque ele tem tubos muito longos, tubos finos, tá? E passagens não muito eficientes, como essa daqui, ó, onde juntam 4 tubos e sai esse tubo aqui no mesmo diâmetro praticamente. Então, se você quer um escapamento no modelo Puma, para um motor realmente com algumas modificações, o Rodolfo tem aquele Fat Boy que tem inclusive de inox, que é uma coisa de louco, maravilhoso, nesse mesmo padrão. Ele sairia aqui do lado, tá? E você pode escolher o galvanizado, o de inox, o que você bem entender. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tentar, sem tirar o escapamento, eu vou tentar tirar a polia, porque a gente vai precisar tirar ela de qualquer forma. Para talvez facilitar o movimento da minha chave, que vai ser uma chave 30 aqui, eu não tirei a correia, não tirei nada, para tentar soltar essa polia. Se o motor tivesse fora, talvez ia ser mais fácil, mas com ele aí no lugar vai ser um pouquinho mais complicado, mas a gente vai conseguir de qualquer forma. Para soltar a porca a gente precisa de um soquete 30. Aqui felizmente a gente tem um pequeno espaço para manobrar a chave, tá? Segundo o grande mestre dos motores refrigerados a ar, Rodolfo, a dica que ele me deu é muito importante, porque senão eu provavelmente estaria apanhando muito para girar isso daqui, porque eu estou muito mal acostumado pela chave de impacto do Virgílio, e aqui não tem como a gente colocar a chave de impacto. Então, para que eu consiga girar aqui, a dica dele foi engatar a 4ª marcha. Claro, o carro está suspenso, então você ainda tem o peso do carro que poderia estar ao seu favor, não está mais. Então, por um instante eu coloquei a Bianca lá pisando no freio com toda a pequena força dela, fiz uma alavanca aqui e consegui soltar a porca,
Então agora tudo vai ser mais fácil. Com a polia solta agora, a porca da polia solta, eu já posso tirar a correia, porque o próximo passo é puxar, usar o sacador para arrancar a polia daqui. Sem o sacador você esquece que você só vai destruir tua polia. Estou usando um sacador que a gente já usou em outras oportunidades no motor da Kombi. Aqui ele está um pouco inclinado por conta do escapamento aqui, que está interferindo um pouco. Mas de qualquer forma, girando devagarinho, a gente consegue deslocar a polia, que é o que importa para a gente no momento. Esse parafuso ele não vai vir para fora conforme você aperta, é só essa peça que acaba subindo, então não tem perigo de vocês amassar o escapamento. E na verdade o esforço que você faz aqui na polia não é muito, a questão é que ele tem que ser de maneira uniforme para não empenar a polia, que senão aí você está perdido. Penúltimo obstáculo para que a gente tenha acesso à bomba, esses dois parafusinhos aqui, tá? Que felizmente aqui eles não são de fenda, eles são sextavados, então a gente consegue usar uma pequena catraquinha. Bom, agora a gente já está com acesso liberado para a bomba de óleo e eu vou soltar gradualmente aqui as porcas com a chave 13 milímetros. Claro, aqui o escapamento, por eu não ter removido o escapamento, eu vou ter que variar com essa chave estrela, o que não representa problema nenhum. Se a Bianca deixar a câmera um pouco mais inclinada, ela vai mostrar que lá embaixo a gente colocou uma bacia de plástico para recolher o óleo, porque vai vazar boa parte do óleo do motor aqui pela bomba de óleo quando a gente retirar a bomba de óleo. Então eu vou acabar de soltar as porcas aqui e a gente vai tirar a tampa da bomba de óleo. As arruelas vieram grudadas aqui na tampinha. Por enquanto não está vazando óleo, provavelmente vai vazar quando a gente deslocar essa parte aqui. Agora eu vou puxar as duas engrenagens aí da bomba. É com a mão mesmo. Mais uma dica do Rodolfo: antes da gente puxar a bomba de óleo antiga e montar a nova, com uma chave estrela a gente pode soltar as porcas da parte da frente da carcaça, só um pouquinho, só para aliviar a pressão aqui, não é para você desmontar nada, e simplesmente a bomba vai sair de uma forma mais fácil e a nova vai entrar também de uma forma mais fácil. Todas essas ferramentas que eu estou mostrando aqui, o sacador da polia, o sacador da bomba de óleo, isso daqui tem tudo no Fuscanet, é só você entrar na seção de ferramentas, tá? Bom, já sacamos a bomba original, agora eu vou ter que tirar os 4 prisioneiros usando a técnica da porca e contra-porca. De novo uma porca e uma contra-porca, deixa eu apertar mais um pouquinho, cuidado aí, Bianca. Pronto, e aí devagarinho a gente vai deslocando o prisioneiro para fora. Bem devagar mesmo, não adianta você querer dar uma de perigoso aqui, porque você pode acabar trazendo algum fio de rosca junto, e essa é a última coisa que você quer que aconteça. Tudo que eu estou fazendo nesse aqui, a gente vai fazer nos outros 3 também. Ó, pode ver que eu estou indo bem devagarinho. Nada de excesso de força. Se você perceber que ele não está vindo, é porque tem alguma coisa de errado. Só para mostrar a diferença de tamanho de novo.
Isso aqui é o que a gente vai ter a mais de volume, não de pressão, de volume. Quem vai controlar a pressão do circuito é aquele pistãozinho regulador. Agora você imagina que o pistãozinho que regula a pressão, ele fica logo na saída da bomba. Então, com a perda de carga pelo próprio volume, você acaba tendo um volume bem pequeno de óleo. Apesar da pressão ser a mesma, você acaba tendo um volume bem pequeno de óleo chegando nas varetas e principalmente nos balancins, do que com uma bomba dessa. Com uma bomba dessa, apesar da pressão ser a mesma, você tem um volume, um fluxo de ar, de óleo muito maior nos pontos mais distantes do motor. Agora a Bianca vai mostrar ali onde o alojamento da bomba, que já está limpinho. Aqui, ó, depois que a gente tira os 4 prisioneiros, fica bastante fácil fazer a limpeza, passando um estilete, alguma coisa assim. E agora é só a gente montar a nova. Aqui eu coloquei a junta que vem com a bomba. Agora é só a gente montar ali. Claro, a gente está sem os prisioneiros, a Bianca vai mostrar aqui. A gente está sem os prisioneiros porque a gente vai usar os parafusos que vieram com o kit. Então aqui você tem que tomar o máximo de cuidado possível para encaixar a bomba direitinho. Aqui eu já coloquei a junta. Primeiro eu passei bastante óleo nela. Agora ela já está aqui assentadinha. O próximo passo, claro, é colocar a tampa no lugar. Para isso você vai usar os parafusos Allen que vieram no kit. E eu vou colocar um pouquinho de Loctite em cada um deles para garantir aí que eles não vão afrouxar com o tempo e você pode conseguir um vazamento. Agora que o corpo da bomba já entrou na carcaça do motor, eu vou apertar essas duas essas 4 portas que a gente tem aqui em torno da parte externa do motor, para garantir que você não vai ter vazamento e ao mesmo tempo garantir que as duas carcaças vão estar exatamente na mesma distância no momento que você colocar a tampa, porque senão depois você resolver apertar esses parafusos por último, você talvez tenha um problema dos parafusos da tampa resistindo aí contra o teu aperto. Bom, então a bomba já está montada. A gente já tinha mostrado isso em mais detalhes no vídeo da combinha da Bianca. E agora a gente vai priorizar a montagem do suporte, que na Kombi não tem. E também para no final do vídeo dar tempo da gente dar uma bela voltinha com esse fusquinha espetacular. A grande diferença da bomba de óleo nessa montagem que a gente está fazendo nesse fusquinha em relação à Kombi é que eu não vou ter que fazer um suporte tosco para ele. Porque a gente comprou esse belo suporte de alumínio aqui. Tá? Então a gente imagina que ele vai ficar preso no escapamento e vai segurar a mangueira por aqui, ó. Dá para notar que fica uma montagem perfeita. Então vamos lá, Bianca, colocar ele no lugar de escapamento ali, na braçadeira. A Bianca falou que o mundo não tem mais salvação, porque até o próprio pai dela, que é uma pessoa que ela confia bastante, está tirando uma peça com este símbolo para colocar uma bomba de óleo, só porque a bomba de óleo vai ter mais circulação, vai deixar o motor mais frio, ó, vai aumentar a durabilidade. Onde é que o mundo vai acabar, né, Bianca? Bom, quando eu vejo uma peça bonita, normalmente eu admiro a peça. Só que quando ela passa pro ponto de exagero, igual essa daqui, porque essa daqui os caras não fizeram simplesmente uma peça bonita de alumínio, que jamais eu conseguiria fazer aqui em casa. Basta vocês compararem com a chapa que eu fiz para segurar as mangueiras da tua Kombi, Bianca. Mas o problema é que além dos caras fazerem uma peça bonita dessa, eles dão um polimento que é para ofender a gente mesmo, é para humilhar. De qualquer forma, é uma das peças mais bonitas que eu já vi, dessas peças de modificação de Fusca, mais bem acabadas. Código dela 1728010-0, é o suporte da linha de óleo de alumínio, tá bom? Então é muito simples aqui. Eu tirei aqui os suportes e a gente vai
preso com uma chave Allen, a gente coloca ele aqui. No caso, a gente deu sorte porque o prisioneiro ele era comprido bastante para conseguir prender o suporte de alumínio. E quanto que é o suficiente? No caso de uma porca, o suficiente é até que ela fique rente dessa forma. Isso já basta, você não precisa ter 15 centímetros de prisioneiro aqui. Se ele tivesse assim já bastaria. Como é um escapamento, que não é uma coisa que se soltar, teu Fusca vai ardendo uma bola de fogo, ele vai simplesmente fazer um barulho terrível e você vai ter que apertar. Então mesmo que falte 1 milímetro, 1 ou 2 fios de rosca, você não precisa entrar em choque, tá? Agora eu vou colocar essa porca e vou colocar a porca de baixo. O suporte já está pronto aqui, claro, a gente não tem mangueira para prender ainda. Então a próxima coisa que a gente quer é uma mangueira. A mangueira está aqui. De acordo com cálculos avançados feitos pela Bianca, a gente só precisava de 1,5 m de mangueira, no caso desse Fusquinha aqui. Na época da Kombi a gente comprou 2 metros e sobrou praticamente meio metro. E a mangueira é cara também, então a gente sofreu muito naquele dia que a gente viu metade da mangueira sobrando ali. O que eu vou fazer? Antes de cortar, porque como existe uma rota de entrada e uma de saída e elas não são exatamente simétricas, uma sai por baixo ali, a outra por cima, cada uma vai chegar de um lado ali, o que eu vou fazer? Talvez uma tenha 80 centímetros e a outra tenha 70 ou alguma coisa assim. Então eu vou em primeiro lugar torcer para que ela seja suficiente. Em segundo lugar, eu vou ficar muito atento à posição que eu vou colocar as braçadeiras, porque você tem que se imaginar numa situação de emergência, tendo que soltar essa mangueira e não precisando tirar a polia. Isso daí eu já expliquei mais ou menos na Kombi, e aqui a gente vai tentar fazer a mesma coisa. Não sei, tá, se eu vou encaixar igual eu encaixei na Kombi, mas eu vou encaixar de uma forma que me pareça razoável para a desmontagem. Então se estiver diferente da Kombi, não significa que não vai funcionar, tá? Bom, já montei as braçadeiras aqui na posição que eu julguei interessante. E eu tô apaixonado por esse suporte, Rodolfo. Tô apaixonado de verdade. E agora o que eu vou fazer? Eu vou vir com a travinha dele aqui, esse negócio com 2 buraquinhos, e vou apertar o parafuso Allen para ele ficar na posição. Note que eu não cortei a mangueira ainda, porque... Ó, e sobrou, hein, Bianca? Tua conta deu certinho. Eu não cortei a mangueira ainda porque eu sei que cada uma vai ter um comprimento um pouquinho diferente da outra. E vai sobrar ainda a mangueira, na verdade. Olha que coisa maravilhosa, que acabamento perfeito. Só que a Bianca acabou de me avisar que ela não quer que troque o da Kombi porque foi eu que fiz. Mas tudo bem, a gente vai arrumar um outro lugar para colocar um outro suportinho desse aqui, Bianca. Estou soltando esse parafuso aqui agora para a gente prender o suporte do filtro de óleo, tá? E como da outra vez na Kombi, certamente tem muita gente que tem a opinião de que esse lugar é muito baixo para a montagem do filtro, que uma rajada de pedras vindo do nada aí pode acabar com o teu motor. Eu acredito que o filtro ele não está mais ou menos sujeito a um acidente desse tipo do que o resto do motor. Uma vez eu tive um acidente com um Fusquinha que a gente tinha aqui, que simplesmente estava andando numa rua de terra rápido. Ele jogou um galho seco de uma árvore que não era nem muito grande nem nada, mas ele coincidiu dele cair numa posição embaixo do motor que ele arrancou na hora uma capa de tucho, tá? Arrancou a chapa de refrigeração e a capa de tucho junto. Então esse é o tipo de coisa que a gente não tem praticamente como evitar. Claro, se o dono do carro for de ré em cima de alguma coisa, ele pode bater o filtro, existe aquela coisa toda, mas a gente não tá, infelizmente essa neurose não me, ou felizmente, né? Essa neurose não me dominou, eu não tenho tanto medo assim, vamos dizer, de uma coisa que ainda a gente está só teorizando. Então eu vou montar o suporte aí, nessa mesma altura, eu acredito que é um ótimo lugar, tá? E que a gente não vai ter problemas também. Eu tirei um dos parafusos do suporte do para-choque. No lugar dele eu coloquei um dos prisioneiros que eu tinha tirado da bomba de óleo, porque eu vou prender nesse ponto o suporte do filtro. O suporte do filtro já está aqui montado com os espigões
E eu já fiz um quarto furo aqui, porque é onde a posição exata onde eu quero fixar ele ali no suporte. Então, com uma porca comum e uma arruela, a gente consegue fixar o suporte do filtro numa posição favorável aí. Claro que muita gente critica porque acredita que o filtro vai ficar baixo, mas depois que eu montar o filtro, eu vou mostrar mais ou menos a altura que ele vai ficar. O dono do carro escolheu o filtro de 1 litro e não de meio litro, porque ele queria que ficasse igual da Kombi, e que foi, na minha opinião, a melhor escolha possível. Agora a gente vai simplesmente passar as mangueiras aí para poder fazer as conexões. Bom, a bomba ela tem entrada e saída. Saída é out, entrada é in. Então a saída out da bomba, que é a mangueira inferior aqui, a gente vai ter que ligar na entrada in aqui do suporte do filtro. Aqui, se você inverter, provavelmente deve funcionar, mas não é aconselhável, tá? Porque você vai fazer a filtragem de uma forma inversa aí. Então você tem que tomar o máximo de cuidado para não inverter. Out da bomba no in do suporte do filtro e out do suporte do filtro no in da bomba. Então agora a gente ficou com 1,5 m de mangueira. Esse lacinho aqui, a gente vai conseguir fazer as conexões corretamente. É só cortar, você estimar a medida que você vai precisar e fazer as passagens da melhor maneira que você puder. É o que a gente vai fazer agora. Bom, bomba de óleo, a gente está tendo uma visão inferior aqui. Suporte das mangueiras preso na flange do escapamento. E aqui o suporte do filtro, que é o que a gente vai montar agora. Foi menos de 1,5 m de mangueira, mas se você tiver condições de comprar 1,5 m, eu acredito que te dá uma boa folga aí para você fazer a melhor rota possível no seu caso. Filtro do mesmo modelo que a gente usou na Kombinha, eu vou completar ele com óleo agora para facilitar na primeira partida do motor. Filtro já cheio de óleo, agora é só rosquear ele na posição. Bom, a Bianca começou mostrando o cárter do motor aí, que é uma coisa que a gente não mexeu. Aqui o tubo de escapamento e aqui a altura que está o filtro de óleo. Então, se você não se sente confortável montando o filtro de óleo aí, ou você achou que ficou muito baixo de qualquer forma, apesar de que aqui está muito claro para mim que o cárter está mais baixo do que a parte inferior do filtro de óleo, talvez você se sinta mais seguro em montar um filtro de meio litro aí, o mesmo filtro usado na linha Fiat. Talvez seja uma opção de você. Aí depende do tamanho da tua neurose aí, de medo de que aconteça alguma coisa. Eu não tenho tanta preocupação assim sem sentido. Na Kombi não aconteceu nada e esse daqui eu acho que está bem protegido. Claro, no caso de um acidente você vai... isso daqui pode ser afetado, mas o motor pode ser afetado, a carroceria pode ser afetada e assim por diante. Mas eu acredito que no uso normal do carro você não vai ter risco nenhum aqui, nem de pedra e nem de bater em algum obstáculo. Aqui uma dica rápida: se você tiver essa chapa traseira da polia aqui, como a bomba é um pouco mais gorda, exatamente nessa área aqui vale a pena você dar umas 2 ou 3 marteladas para você criar esse pequeno espaço aqui, para que a capa consiga ficar apoiada na posição original. Caso contrário, a capa vai ficar um pouco deslocada assim e eventualmente pode encostar na sua polia. Agora não tem segredo, é só a gente montar essa capa do jeito que estava e montar a polia. Bom, o Fusquinha está pronto, está montado. A gente agora simplesmente vai trocar o óleo, porque a gente completou o nível do óleo no filtro, mas o óleo do cárter vai ser todo descartado, mesmo porque quando a gente tirou a bomba vazou bastante. Então agora é só fazer a troca de óleo, que não tem necessidade de mostrar, e a gente já vai dar uma volta com vocês. Completei o óleo no motor, troquei o óleo do câmbio, aproveitando que o carro já estava levantado, o dono tinha me pedido. Desconecta o sistema de ignição. Bianca, dá a partida até o momento que a luz do óleo apagar, ou seja, você carregou as mangueiras do sistema de lubrificação, e aí sim você pode dar a partida com segurança. Vamos já abaixar o carro, porque a gente já dá uma volta junto. Bom, a gente já está dando uma volta de teste aqui com o Fusquinha.
óleo novo, bomba de óleo nova, um filtro aí para ajudar na qualidade do óleo e também indiretamente na refrigeração. Então a gente vai poder dar mais uma volta nesse Fusquinha espetacular antes de devolver ele para o dono. Não adianta, esse daqui pra mim, pra Bianca, é o Fusquinha número 1 de todos, né, Bianca? Matar saudades desse Fusquinha, ó, nessa curva aqui ele já apagaria já se tivesse com o defeito que ele chegou, que era o mau contato no cabo. É muito bom matar as saudades desse Fusquinha, porque ele, depois que a gente instalou as mangas, ele ficou, parece que grudado no chão, ficou no trilho. As mangas e os amortecedores deram um efeito maravilhoso nele, um resultado excelente. Vamos passar na pista de novo, porque senão a gente vai ficar andando a tarde inteira. Aqui a gente tem que terminar o vídeo também. Aqui está um exemplo de como é que você pode curtir um Fusquinha livre de, vamos dizer assim, de receitas aí pré-concebidas. O dono gosta do Fusquinha, ele monta os acessórios que ele gosta, que ele tem vontade, de acordo com o gosto pessoal dele, e curte de verdade o Fusquinha. Então, na verdade, o Sora me falou uma coisa, mas acho que é mentira. Ele falou que tem um amigo dele que gastou R$49.500 numa reforma de um Fusquinha. Um Fusquinha não vale isso. Então eu acho que não faz muito sentido o cara investir tanto dinheiro, sendo que você encontra Fusca em perfeito estado aí, perfeito mesmo, na faixa de 20, 25 mil. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado. Esse Fusquinha de fato é um sonho para a gente ficar andando. Então se a gente não para ele para finalizar o vídeo, a gente não vai parar ele nunca. Daqui a gente já vai direto para casa para poder entregar pro dono. O que eu mais gosto nesse Fusquinha, e a Bianca também, é que ele é o exemplo máximo do que pode ser feito no Fusquinha quando você não está apegado aí a alguma linha ou alguma tendência aí que possa estar na moda no momento. O dono fez modificações e tem feito cada vez mais modificações com muito bom gosto. Então muito obrigado ao dono do carro, muito obrigado ao Rodolfo por ter fornecido essas peças. Poderia ter mostrado pra gente esse suporte antes da gente ter feito o da Kombi, mas não vai faltar oportunidade pra gente instalar em outros carros também. O código de desconto dessa semana que o Rodolfo passou pra gente é dessa linda pecinha, que é o suporte das mangueiras para você montar o filtro de óleo remoto. É 172810, como está aparecendo aí na anotação. Muito obrigado por verem os nossos vídeos e até a semana que vem.